Graças e paz, queridos. Amém. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor Deus, porque podemos te louvar, podemos te adorar e também podemos abrir a tua palavra, que o Senhor Deus possa falar aos nossos corações, que possamos sair daqui, Pai, animados e renovados no teu Espírito, que não estejamos somente de corpo, mas de corpo, alma e espírito, e com os nossos ouvidos e o nosso coração aberto para ti. Muito obrigado, Senhor. Que não seja eu que venha falar, mas que seja o Senhor que venha falar aos teus filhos. No nome de Jesus, amém. Os queridos podem se sentar. Nós estamos numa série. E nessa série de estudos, nós primeiro falamos sobre provação, depois nós falamos sobre tentação, e hoje nós vamos falar sobre tempo de bonança. Primeiro, então, para a gente recapitular um pouco, nós falamos a diferença de provação e de tentação. E quais seriam as diferenças entre esses dois? As diferenças que nós vimos naquelas 2 semanas passadas é que na provação, Deus coloca você nessa situação. Já na tentação, é o diabo que coloca você nessa tentação. Na provação, você não tem saída, porque Deus coloca você ali. Mas na tentação, você tem a escolha, você pode escolher. Na provação, o intuito é melhorar o seu caráter. E na tentação, o intuito é te derrubar. Isso que nós vimos nessas finais de semanas anteriores. Hoje, nós vamos falar sobre tempos de bonança. Tempos de bonança é diferente de quando nós estamos na provação ou de quando nós estamos na tentação. Nós passamos por tempos difíceis, mas chega um momento na nossa vida em que nós chegamos no tempos de bonança. E aí a gente olha uma imagem dessa e fala assim, é o famoso sombra e água fresca, né, que as pessoas falam, famoso sombra e água fresca. Então alguns dizem, estou em tempos de bonança, outros dizem, estou em tempos de paz. Outros já falam assim, eu estou entrando na terra prometida, né? São expressões que nós usamos quando nós estamos em períodos de bonança. E às vezes nós ficamos pensando, será que esse tempo vai chegar para mim? Às vezes a gente passa por tantos tempos difíceis e a gente fica pensando assim, será que esse tempo vai chegar para mim? Bom, nós vamos ver uma questão histórica de como que os seres humanos passam para a gente ver essas questões de tempos de bonança. Então, olha só, os nossos jovens e adolescentes e crianças de hoje, eles têm uma cabeça muito diferente dos adultos e dos idosos. Por quê? Porque nós tivemos gerações diferentes. E essas gerações diferentes, se vocês acompanharam comigo, não vou falar aqui sobre geração tradicionalistas, baby boomers ou X, Y, Z, mas essas gerações elas têm características diferentes. Que nem o primeiro que vocês estão vendo aí é um rapaz sentado com um rádio, que é o primeiro que está do lado esquerdo. Depois tem uma outra geração que não fica sentado ouvindo o rádio, é uma geração que já fica sentado assistindo uma TV. Mas aí depois surge uma outra geração que fica sentado vendo um computador, mas é daqueles computadores mais antigos. Depois tem uma outra geração que fica sentado, mas está vendo o quê? Aqui, um notebook. E por último temos uma geração sentada, mas está vendo um tablet ou um celular. São fases totalmente diferentes, com características totalmente diferentes. Por quê? Porque essas gerações passaram por situações históricas muito diferentes. E isso gerou, então, o mundo onde nós estamos hoje, em que os adolescentes e as crianças são bem diferentes dos pais, dos avós e dos bisavós por terem vivido em gerações diferentes, em épocas diferentes. Se a gente for lembrar um pouco, antigamente as pessoas começavam a trabalhar cedo. Então, já estava grandinho, já começa a trabalhar. Tinha muitas pessoas que não continuavam os estudos. O pessoal fazia até a 4ª série e falava assim, terminei, né? Terminei os estudos, era até a 4ª série. O terminar os estudos era até a 4ª. E a partir daí já iam para a roça ou já iam em algum mercado, numa vendinha, já ia começar a trabalhar. Por quê? Porque precisava trazer renda para casa para ajudar na situação daquela família. Então, os pais,
Eles esperavam os filhos crescer um pouquinho, já colocavam para trabalhar para poder ajudar, para sustentar aquela família. E uma outra coisa que acontecia, as crianças e os adolescentes daquela época, mais antigo, eles falavam assim, não, eu vou crescer, eu já vou começar a trabalhar, eu vou juntar um dinheiro, eu vou ajudar em casa, mas eu também vou juntar um dinheirinho, porque eu quero comprar um carro, eu quero comprar um apartamento, eu quero construir alguma coisa. E eles pensavam nisso, bom, eu preciso trabalhar para conseguir alguma coisa. E eles já começavam a trabalhar cedo. Era comum as pessoas de 16, 14, até 12 anos trabalharem. E eles começavam a trabalhar bem cedo. E eles pensavam assim, eu vou começar trabalhando numa empresa, vou começar por baixo mesmo, mas aí eu vou trabalhando, estudo uma coisa aqui, estudo outra coisa ali, e vou crescendo, até chegar no topo daquela empresa. E eles queriam ficar sempre na mesma empresa, mas queriam crescer nessa empresa. Queriam ficar 30 anos. Eles se orgulhavam de falar assim, olha, eu já estou há 30 anos nessa empresa. Era o que eles gostavam. Gerações passadas gostavam assim. Eles viviam assim. Mas essa geração pós-2000 ou pós-1990 já pensam bem diferente. Essas gerações, eles não pensam trabalhar cedo. Eles falam assim, não, meu pai e minha mãe trabalham, eles me sustentam aí, sabe? E eu vou estudar bastante, eu vou estudar tudo que eu puder estudar, e aí depois eu vou começar a trabalhar. E até lá o meu pai vai sustentando tudo. E aí você chega para eles e fala assim, mas e você não quer trabalhar para ter um carro? Ele fala assim, não, eu ando de Uber, eu chamo aqui no aplicativo, vou para onde eu precisar, não preciso de carro. Mas se você não pensa em comprar, não, eu vou alugar, porque alugar é mais barato do que comprar. Esse negócio de comprar não está valendo muito a pena. Essa geração mais nova, ela não pensa muito nos bens materiais nessas questões. Eles já pensam mais em questões de tecnologia, de inovação. Eles estão mais interessados em viajar, conhecer o mundo e querer saber aquilo que o mundo tem para oferecer. Coisa que gerações mais passadas não se importavam muito em querer conhecer tanto o mundo assim. E por que isso? Porque hoje nós temos muito mais, hoje o mundo é muito mais fácil, as coisas estão mais fáceis. A informação está mais fácil, a tecnologia nos ajudou bastante. Eu lembro que, quando eu era pequeno, tinha um vizinho, que era o vizinho mais rico da rua, ele tinha telefone, e a gente não tinha. E os outros vizinhos também não. Então, quando queriam ligar para a gente, ligava para esse vizinho. Aí o vizinho ia lá e tocava a campainha e falava assim, ô Cidinha, telefone para você. Aí ela pegava, atravessava a rua, lá, ia lá e ficava conversando com a pessoa no telefone do vizinho, porque a gente não tinha telefone. E houve uma época que as pessoas não tinham TV, aí eles iam assistir a televisão na casa do vizinho. Chegava, todo mundo ficava lá para poder assistir a televisão, porque eles não tinham TV. Hoje todo mundo tem telefone, hoje todo mundo tem celular, hoje todo mundo tem televisão, e aquelas televisão fininha. Por quê? Porque ficou mais fácil essa situação. E a gente pensa assim, bom, então aquela geração teve momentos difíceis, passou por momentos difíceis, passou mais fome, passou mais necessidade. Hoje nós temos mais incentivos do governo, nós temos mais acesso a muito mais coisa. E essa tecnologia fez com que muita coisa ficasse acessível a todas as pessoas. E por isso, a vida das pessoas ficou mais fácil. E aí a pergunta é, isso é bom? É bom nós vivemos numa época em que as coisas é mais fácil? A resposta é, depende. Por quê? Depende de como você vai administrar esse tempo fácil. O jeito como nós administramos esse tempo fácil faz toda a diferença. Existe um provérbio oriental que diz assim, homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens fracos, mas os homens fracos criam tempos difíceis, e aí os tempos difíceis geram homens fortes. Então, quer dizer, interpretando esse provérbio, os homens fortes do século passado, que passaram por momentos difíceis, eles gerou um tempo mais fácil agora. Só que aí essa geração desse século que está vivendo esse tempo mais fácil, provavelmente, se não tiverem alguns cuidados, eles vão acabar se tornando pessoas fracas. E se tornando pessoas fracas,
eles vão criar tempos difíceis. E aí, criando tempos difíceis, vai ter que vir homens fortes para poder mudar essa situação de novo. Eu vejo, às vezes, meus estagiários, e eu falo assim, mas, rapaz, e aí, você não está querendo, você está estudando isso, você está vendo isso? Ele, não, rapaz, isso daí depois a gente vê, está tudo bem. O importante é tirar 5 na prova da faculdade, está valendo. Aí você fica pensando assim, está tudo muito fácil. Você entra no Google, as respostas estão todas lá. Eu não preciso quebrar a cabeça, eu não preciso pensar, eu não preciso raciocinar. Eu lembro que eu ia na biblioteca, e eu chegava na biblioteca depois que eu saía da aula, tinha aquelas folhas de almaço, que eram frente e verso, um negócio assim, sabe? E eu chegava lá, não tinha máquina de xerox para tirar cópia. Então eu tinha que chegar lá, pegava o livro, abria e começava a fazer o trabalho de geografia, ou começava a fazer o trabalho de história, e eu ia escrevendo ali, e eu ia escrevendo e tal, e aí depois disso eu pegava o ônibus para poder voltar para casa. Aí eu chegava em casa para no dia seguinte entregar o projeto, o trabalho para a professora. Hoje não. Hoje você fala assim, é trabalho do quê? É trabalho de história? Trabalho de história, tal. Puf, aparece ali. Você já dá um Ctrl+C, Ctrl+V, coloca uma figurinha aqui, mexe aqui, faz uma conclusão sua. E aí está muito fácil. E tempos fáceis geram homens fracos. E esses homens fracos acabam deixando os tempos difíceis depois. Mas aonde eu quero chegar com tudo isso? O que isso tem a ver com Deus? O que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com igreja? O que isso tem a ver? Bom, às vezes nós ouvimos pregações em épocas que nós estamos em tempos difíceis. E aí nós estamos naquela dificuldade, nós buscamos a Deus, nós sabemos o que fazer. Nós buscamos a Deus, nós lemos a Bíblia, nós vamos nas campanhas de orações, nós jejuamos e a gente busca, e a gente está ali o tempo inteiro, fazendo tudo certinho. Para quê? Porque nós estamos passando por um momento difícil. Está difícil aquela situação, então a gente busca a Deus de todo o nosso coração. Por quê? Porque nós estamos nessa situação. E isso está certo? Totalmente certo. Mas e depois? E depois quando esse tempo difícil passa? E quando o tempo difícil passou, e aí você chegou no momento da sombra e da água fresca? E aí? Quando tudo está bem, quando o dinheiro está sobrando na conta, quando o emprego está garantido, quando os sonhos estão realizados, quando grandes conquistas você conseguiu atingir, quando todos estão com saúde na casa, todos estão estudando, todos estão muito bem, a pergunta é, como é que você se comporta nessa situação? E é isso que nós vamos ver hoje. Porque nos tempos difíceis nós sabemos o que fazer, mas e nos tempos bons? Como que nós nos comportamos? Vamos ver o que aconteceu com o povo de Israel? Olha só, vamos ver como que o povo de Israel se comportava. Olha só o que aconteceu em Gênesis no capítulo 6, começando a partir do verso 5, diz assim: Então Jacó saiu de Berseba, os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, os filhinhos e as mulheres deles, nas carretas que Faraó haviam mandado para levar. Levaram o gado e os bens que haviam adquirido da terra de Canaã e foram para o Egito. Jacó e toda a sua descendência, seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência levou consigo para o Egito. O que acontece aqui é o seguinte: eles estão passando por um tempo difícil. Qual é o tempo difícil? Fome. Então existe fome naquela época, e aí nessa fome eles acabam indo para o Egito. Por quê? Porque José estava lá, e José se tornou o governador do Egito. E aí quando ele se torna o governador do Egito, ele chama a sua família inteira para poder morar lá. E eles vão. E quando eles vão para lá, eles vivem super bem. Por quê? Porque eles tinham mantimento, eles tinham o que eles precisavam para viver. Então eles começam a viver bem ali. Só que o que acontece é o seguinte: eles acabam ficando lá, mas eles entram numa zona de conforto. Tá bom, estou no Egito, mas está tudo muito bom. Eu tenho tudo que eu preciso, tenho comida, tenho terras, moro no melhor lugar do Egito, aqui está tudo muito bem. E é aí que mora o problema. Por quê? Porque nós precisamos ter muito cuidado quando nós estamos nessa situação.
Olha só o que acontece com o povo de Israel quando eles entram na zona de conforto. Em Êxodo, no capítulo 1, a partir do verso 6, diz assim: com o tempo morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Nesse meio tempo, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. Ou seja, passou muito tempo, hein? Porque imagina, morreu aquela geração e as pessoas lembravam de José, de repente chega um que nem sabia quem José era. Então passou bastante tempo. E ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais forte e numeroso. É mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam, precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que não se multiplique e para evitar que, em caso de guerra, ele se alie aos nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios com tirania escravizaram os filhos de Israel. Eles amargaram a vida com dura servidão, preparar barro, fabricar tijolo, fazer todo tipo de trabalho no campo. Todo esse serviço lhes era imposto com tirania. Se tornou escravo. Então eles estão num período difícil, nesse período difícil eles estão com fome, aí eles saem desse lugar e vão para o Egito, e lá no Egito eles têm tudo o que eles precisam, e aí eles ficam lá, de boa. E aí quando eles ficam lá de boa, o tempo passa, e aí depois que o tempo passa muito, o que acontece? Eles acabam chegando nessa situação. E aí você pode pensar assim: mas e Deus? Como é que Deus está nessa história? Será que Deus deixou? Como assim? Será que Deus estava nesse negócio? Será que Deus queria que eles fossem para o Egito? Ou será que eles foram para o Egito porque eles quiseram? Olha só o que acontece. Vamos voltar em Gênesis e ver por que eles foram para o Egito. Em Gênesis, no capítulo 46, a partir do verso 1, diz assim: Israel partiu com tudo o que possuía, e chegou a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Deus falou a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. E ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: eu sou o Deus do seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Eu irei com você para o Egito e certamente farei com que você volte de lá. Então Deus estava nesse negócio. Eles estavam passando por essa situação difícil, e aí quando eles recebem o convite de ir para o Egito, Jacó conversa com Deus, e Deus fala: pode ir, é isso aí, eu estou com você lá, pode ir, eu estou com você. Ou seja, às vezes nós recebemos de Deus uma profecia, às vezes nós recebemos de Deus uma palavra, às vezes a gente recebe uma resposta de Deus, e Deus está conosco naquilo. Mas, se entrarmos na zona de conforto, depois que isso se acontecer, aí as coisas acabam ficando difíceis para nós, que foi o que aconteceu com o povo de Israel. Não estava errado eles irem para o Egito, mas estava errado eles permanecerem, eles tinham uma terra prometida que eles tinham que habitar. Olha só o que Jesus diz. Jesus diz assim, em Marcos 13:33, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. O problema do cristão não é quando ele está passando pela prova, porque ele sabe o que ele tem que fazer. Ele ora, ele busca a palavra, ele jejua, mas quando a vitória vem, ele não sabe o que ele faz. Quando o tempo de bonança chega, o cristão não sabe o que fazer. E aí, sabe o que ele faz? Ele some da igreja, porque ele já conseguiu o que ele queria, aí ele vai embora da igreja. Ele não lembra mais dos irmãos. Ele para de ler a Bíblia e de orar. Sabe por quê? Porque ele já conseguiu aquilo que ele queria. Então ele para com essas coisas. Porque agora ele vai curtir essa vida boa
que ele conseguiu, que Deus acabou dando para ele, ou que ele acabou conquistando, agora ele tem que curtir isso. Então, para curtir isso, ele deixa essas coisas de lado para poder curtir essas coisas. Mas o problema é que quando a gente pensa assim, isso nos leva à ruína. Quando nós entramos nessa zona de conforto e nos esquecemos de Deus, isso nos leva à ruína. E uma coisa que às vezes pode parecer difícil de entender, ou até mesmo difícil de aceitar, sabe o que é? É isso aqui, ó. Às vezes, Deus não te colocou ainda no tempo de bonança, porque você não tem maturidade para viver nesse tempo de bonança. Não tem maturidade para administrar isso. E aí Deus não coloca você naquela situação porque isso vai te matar, isso vai ser prejudicial para você. Por quê? Porque a gente precisa de sabedoria para administrar essa vida boa. Se a gente não tiver sabedoria para administrar essa vida boa, isso não vai ser bom para nós. Eu me lembro quando eu era pequeno, e eu e os meus amigos, todos fizemos 18 anos. E aí todos fizeram 18 anos, uns começaram a comprar seus carros, tal, mas tinha um que o pai e a mãe, eles eram divorciados, e o pai era muito rico, tinha muito dinheiro. E aí ele chegou para esse menino e falou assim: filho, o que você quer ganhar de presente de 18 anos? Ele falou: pai, eu quero ganhar uma moto. Ele falou assim: mas que moto? Ele falou: pai, eu quero aquela moto. Sabe aquelas motos que o cara anda até deitado assim? Que é aquelas motos super esportivas, que correm um absurdo. Era essa moto que ele queria. Mas o pai tinha muito dinheiro, falou assim: beleza, vamos lá. Foi lá, passou o checão, comprou a moto de 1000 cilindradas para um menino de 18 anos. E aí ele chegava na igreja, com aquela motona assim, e a gente com o nosso carrinho, né? Nosso carrinho ali, e ele com aquela motona enorme. E a mãe dele falava pra gente assim: eu não sei aonde o meu ex-marido estava com a cabeça de dar essa moto para esse menino, ele é muito novo para poder conseguir ter uma moto dessa. E a gente falava assim: pois é, né? E aí o que acontece? Passado um ano, estava eu lá no velório do meu amigo. Por quê? Porque ele sozinho, porque às vezes você pode pensar assim: ele bateu sozinho, ele não conseguiu, e ele, lógico, ele estava dirigindo a muito alta velocidade, ele não tinha maturidade para administrar aquela moto, aquela situação que ele ganhou. Talvez com seus 40, 50 anos ele pudesse, mas com 18 ele não tinha. Por isso que às vezes a gente vê aqueles carrões e a gente vai ver, tem um rapaz de cabelo branco dirigindo, né? E eu pensava assim: eu queria estar dirigindo aquele carro, mas é o cara de cabelinho branco que está dirigindo. Aquele carro potente, mas ele está de boa ali, assim. Por quê? Porque ele tem maturidade e ele tem sabedoria. Mas se a gente tem 18 anos e pega um carro de 500 cavalos, isso não vai prestar, né? Então o que acontece? Às vezes, Deus não nos coloca na época de bonança ainda, por causa disso, porque maturidade é importante para que a gente possa viver e a gente viver bem nesse tempo de bonança. Senão, é melhor nem ter o tempo de bonança. É melhor nem ter, porque se tiver, isso vai ser ruim. Olha o que acontece com o povo de Israel. Teve ciclos do povo de Israel. Vamos ver o primeiro. Qual é um tempo difícil do povo de Israel? Fome na terra. Então, eles têm fome na terra, tempo difícil. Qual que é a solução? Deus manda eles para ir para o Egito. Qual que é a situação lá? Eles entram numa zona de conforto. Qual que é a imaturidade do povo de Israel ali? Ele se esquece de voltar para a terra prometida. E aí qual que é a consequência? Eles se tornam escravos. Esse é um ciclo. Então começou um tempo difícil, teve o tempo bom e depois volta para um tempo difícil de novo. Vamos ver uma outra situação? Tempo difícil. Aí Deus tira eles, né? Deus tira eles do Egito e levam eles para a terra, já que eles não foram para a terra prometida de livre e espontânea vontade, então Deus fala assim: então agora volta para lá, porque eu quero que vocês vivam ali. E aí Deus tira eles com a mão forte e com todos os milagres que Deus faz no Egito e começa a levar o povo pelo deserto. Mas viver no deserto foi um tempo difícil, não foi fácil. Foram 40 anos ali, penoso, foi difícil para eles viverem no deserto. Qual que é a solução? Eles chegam na terra prometida. Depois de 40 anos, eles chegam lá. E aí, quando eles chegam na terra prometida, se a gente for lembrar, Deus fala assim: vocês vão chegar na terra prometida, e a terra prometida estava cheia de povos. Ele falou: vocês vão conquistar todos esses povos e habitar em todo esse pedaço aí.
E eles chegaram, eles atravessaram o rio e começaram a conquistar. E vão conquistando, vão conquistando. Só que aí depois que eles conquistaram um pouco, eles falaram assim, eu acho que tá bom. E aí eles não conquistam a terra prometida inteira. Eles conquistam o tanto que eles acham que tá bom. E aí o que acontece? Eles entram numa zona de conforto, porque tá bom do jeito que tá. E aí qual que é a imaturidade do povo? Eles se esquecem de conquistar tudo. Era para eles terem conquistado tudo, mas eles deixam umas partezinhas. E aí qual que é a consequência? Os filisteus incomodam várias vezes o povo de Israel. E os filisteus eram um trechinho que tinha ali. E esse trechinho incomodou, deu um trabalho para o povo de Israel, que foi um negócio. Mas se eles tivessem feito a missão por completo, não passariam por essa situação. Mas depois disso, vem os juízes e vem os reis, e aí tem um outro ciclo. Eles têm um tempo difícil. Qual o tempo difícil que é? Guerras. Então, na época de Saul, na época de Davi, eles têm muitas guerras. Tanto é que Davi fala assim, eu quero construir o templo. E o Senhor fala assim, não, rapaz, você está com as mãos muito sujas de sangue. Vou deixar o teu filho fazer isso. Então, tempos difíceis, eles estavam em muitas guerras. Qual que é a solução? Deus traz paz para eles. E Deus traz paz na época de Salomão. Qual que é a imaturidade? Eles se esquecem de Deus. Porque Salomão começa a fazer aliança com muitos povos, casa-se com muitas mulheres por questões políticas. E aí o que acontece? Como está em tempo de paz, e ele faz todas essas alianças, aí eles começam a se esquecer de Deus, e começam essas alianças com os outros povos, eles começam a aceitar todas essas idolatrias e esses outros deuses desses outros povos. E aí eles se esquecem de Deus. E essa é a consequência. Começam a adorar outros deuses. E aí quando eles começam a adorar os outros deuses, eles voltam para tempos difíceis de novo. Ou seja, isso é um ciclo. Por quê? Porque você está num tempo difícil, depois vem uma solução, mas aí dessa solução acaba se entrando numa zona de conforto. Dessa zona de conforto não tem maturidade para poder lidar com isso, e aí acaba sofrendo as consequências e volta a ter um tempo difícil de novo, aí Deus traz a solução, e aí a pessoa vai vivendo assim. E quantas vezes nós vemos no povo de Israel vivendo dessa forma? E a pergunta, para concluir esse estudo de hoje é, qual dessas fases você está hoje? Você está nos tempos difíceis? Você está na época que o Senhor deu a solução? Você acabou entrando numa zona de conforto? Você está conseguindo administrar? Você tem sabedoria e maturidade para administrar isso? Ou você já está sofrendo as consequências de você não ter tido maturidade e sabedoria para poder administrar aquele tempo? E agora está voltando a ficar num tempo difícil de novo. Que fase dessas fases aqui, que fase você se encontra hoje? Está nos tempos fáceis ou está nos tempos difíceis? Mas tem uma outra pergunta. Que tipo de pessoa que você está sendo? Você está sendo uma pessoa forte, que está vivendo nos tempos difíceis? Ou você está sendo uma pessoa fraca, por você estar vivendo num tempo fácil? Por quê? Independentemente do tipo de pessoa que você é, ou da situação que você se encontra, se você estiver vivendo tempos difíceis, que você então possa ser forte e confiar em Deus para que você possa sair desse tempo. Mas, quando você sair desse tempo, peça sabedoria a Deus, para que Deus possa ajudar você a saber viver nesse tempo de bonança, para não entrar na zona de conforto e acabar depois sofrendo as consequências disso. Porque quando nós vivemos no tempo de conforto, nós acabamos nos acomodando. E aí quando nós nos acomodamos, nós acabamos vivendo num tempo fácil. E aí nós nos tornamos pessoas fracas. E aí quando nós nos tornamos pessoas fracas, vai vir os tempos difíceis de novo. E assim como o povo de Israel viveu esses ciclos podem acontecer comigo e pode acontecer com você. E dependendo da situação, se nós não tivermos muita maturidade, nem tempo de bonança nós vamos ter.
Mas às vezes Deus nos dá tempos de bonança para ver como é que nós vamos sair disso, como é que nós vamos reagir a isso. Então, quer seja em tempos difíceis, quer seja em tempos fáceis, quer sejamos pessoas fortes, ou quer estejamos em tempos em que possamos ser pessoas fracas, nós precisamos de Deus. Para quê? Para sabermos como nós vamos administrar esse tempo, para que então possamos gozar aquilo que Deus tem para mim e para você, lembrando e nunca se esquecendo dele, vivendo para ele em todos os momentos. E aí assim, com essa sabedoria e com essa maturidade, quando Deus nos colocar nessa situação, iremos continuar louvando Ele, iremos continuar buscando a Ele, iremos continuar em união, iremos continuar fazendo todas as coisas que nós estávamos fazendo quando nós estávamos num tempo difícil. Por quê? Porque não é o tempo fácil e o tempo difícil que vai mudar o nosso relacionamento e a nossa comunhão com Deus. E aí sim, quando nós vivemos assim, o tempo de bonança vai ser algo bom para nós, não vai ser um tempo ruim em que nós vamos sofrer as consequências depois. Amém, queridos? Vamos então orar ao Senhor? Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos ver na Tua Palavra tantas e tantas situações com o povo de Israel e podemos aprender todas essas situações. Muito obrigado para o Senhor ter deixado a Tua Palavra como exemplo, para que nós podemos seguir e ver e aprender contigo como nós podemos viver aqui da forma que Te agrada e também podemos viver aqui, saber como lidar com essas situações que acontecem na nossa vida. Pai querido, quando nós estamos nos nossos momentos difíceis, nós realmente precisamos de Ti, nós dependemos de Ti e nós buscamos a Ti. Mas quando os tempos fáceis chegam, quando o tempo de bonança chega, nós nos esquecemos de Ti, Pai. Nós queremos viver, queremos curtir e deixamos o Senhor de lado, deixamos a comunhão de lado, deixamos a igreja de lado, os ministérios de lado, para poder curtir essa vida boa. Pai, perdoa-nos, Senhor Deus, por as vezes em que nós fizemos isso. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que nós não fomos maduros e não tivemos sabedoria de lidar nos tempos de bonança que o Senhor nos colocou no decorrer da nossa vida. Mas, Pai querido, que no nome do Senhor Jesus, que o Senhor derrame da Tua sabedoria a nós, para que nós possamos entender que mesmo nos tempos difíceis, mas nos tempos bons, nós dependemos de Ti nos dois períodos. Nós precisamos de Ti, nós precisamos buscar a Ti e mantermos esse relacionamento contigo, independente da situação que nós vivemos. Para que assim, Pai, esse tempo de bonança seja bom para as nossas vidas, seja um momento realmente de refrigério. E, Senhor, não nos deixe cair em zonas de conforto, mas que sempre possamos trabalhar para Ti, trabalhar para o Teu reino, possamos continuar exercendo os ministérios e os dons que o Senhor colocou para nós, tanto nos momentos difíceis, mas também nos momentos de bonança. Para que assim nós possamos sempre trabalhar e continuar esse ministério que o Senhor Jesus deixou para cada um de nós. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade, por esse estudo, pela Tua Palavra que nós podemos ter hoje. No nome do Senhor Jesus. Amém.